Fala pessoal, eu sou Rian, sou analista de desempenho em futebol e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Hoje eu tô aqui para trazer uma análise do Jair, zagueiro do Botafogo e Santos, que foi negociado recentemente para o Nottingham Forest da Premier League. Tô aqui para trazer uma análise sobre ele. Nessa análise eu vou trazer aqui um pouco dos pontos positivos do Jair, tanto construindo quanto defendendo, e alguns fatores que podem ser dificultantes na adaptação dele na Premier League. Também mostrar um pouco por meio de vídeos como ele jogava no Botafogo, né? E como o time do Nottingham Forest se estrutura e como isso vai ser importante para o Jair, para sua adaptação e entrar no modelo de jogo da equipe que ele vai atuar agora em um nível, em um contexto de competitivo mais alto, né? Então, antes dos vídeos, eu vim trazer aqui um pouco de como o Nottingham Forest se estrutura e mostrando onde é que o Jair vai atuar possivelmente, o que pode ser interessante para o modelo de jogo da equipe que o Jair agrega e pode facilitar a adaptação dele na equipe, né? A equipe se estrutura em um losango no meio, que pode variar em um 4-4-2, um 4-3-3 em alguns momentos, mas é uma equipe que usa muito o corredor com os laterais, né? Tem um 9 de referência que joga em uma dupla com um jogador mais móvel, tem um camisa 10 que cai muito pelos lados, que tem mobilidade, um tripé de meio que tem jogadores que se deslocam muito bem, tem boa capacidade de deslocamento para cobertura, para gerar passe, e os dois zagueiros, né? O Murilo, que já é conhecido, né? O zagueiro do brasileiro, canhoto, e o Milenkovic Savic. Qual é o natural desses dois, né? O que os dois apresentam é muito forte. A capacidade de condução do Murilo e também a posição física. Os dois são zagueiros muito altos. O Murilo nem tanto, mas são zagueiros muito fortes em duelos, em disputas. Utilizam bem o corpo. O time estrutura assim, os laterais sobem muito. Às vezes o Sangaré aqui vem deslocando os zagueiros pro lado para entrar na dupla, fazendo um 3-2. O Gibbs White circula bastante. Em alguns momentos o Elanga baixa aqui no corredor lateral de extremo. Mas o time se estrutura basicamente assim, quando tá atacando, mas o time é um time que defende muito, usa uma linha de 4. O Sangaré quase entre os zagueiros aqui, quase dessa forma aqui. O Gibbs White e o Elanga. Em alguns momentos viram 4-4-2, mas a equipe se estrutura quase assim, que facilita, né, a questão das coberturas. E também parece um pouco o Botafogo, que o Jair atuava quando atacava, né, no caso no Botafogo era o Gregory, e aqui é o Sangaré, que entra aqui entre os zagueiros para fazer uma saída de 3. E aí o Jair poderia entrar aqui na vaga do Milenkovic Savic, não sei como titular, né? Ele é muito novo e o Milenkovic já estava no clube, mas entrar aqui é um time que joga muito através de bola longa, buscando o apoio do Wood, buscando a velocidade do Elanga. Isso pode favorecer o Jair, como eu vou mostrar nos vídeos, né? Um time que não tem tanta posse como outro time da Premier League, mas é um time que no que o Jair precisa, né, que o Jair é bom, o time se propõe a fazer, que é bola longa, passe mais longo buscando apoio, passe em profundidade, variação de corredor aqui para os alas. O Jair apresenta isso muito bem e eu vou mostrar nos vídeos. Antes de mostrar os aspectos ofensivos, eu vou mostrar algumas características defensivas do Jair que são interessantes, né, para o modelo de jogo, para um jogador de defesa, que é o que? Ele consegue realizar muito bem coberturas, ó, como ele perfila bem o corpo nessa jogada para a situação de bola descoberta, conseguindo. Tem uma boa capacidade de deslocamentos também, né, para chegar nessas jogadas, conseguir realizar coberturas. Olha como ele consegue defender bem a área, mapeia bem o ambiente, mapeia o jogador, mantém posição de expectativas, e quando a posse chega, ele consegue realizar o corte dentro da área e impedir a situação de cruzamento. Ele aqui em uma situação de antecipação, conseguindo
se deslocar bem, tem um zagueiro com bastante velocidade conseguindo realizar o duelo. Mais ou menos a situação de cruzamento, onde ele está na área, tem referência do atacante, mapeia o ambiente para identificar onde é que estão os seus opositores, consegue cortar o cruzamento, impedir, defender a área, né, e conseguir impedir a progressão do adversário. Aqui mais uma vez a situação de cobertura, a gente vê que o Botafogo está um pouco desestruturado e recebe um passe de profundidade, ele consegue ter esse deslocamento, consegue ter essa antecipação aqui para realizar a cobertura e defender a profundidade. Agora construindo, né, que é um dos pontos positivos que eu acho no jogo do Jair, uns pontos muito interessantes. É um jogador que não tem medo de construir, sempre está recebendo a posse, não tem problema de jogar pressionado. A gente vai ver isso aqui, ó, recebe a pressão, perfila o corpo indicando um lado para construir, trava, consegue usar o pé esquerdo, né, que é o pé não dominante, para construir, isso é muito importante. Então leva a bola, consegue acionar o jogo por dentro, mesmo pressionado, mesmo com temporizando, aguardando a pressão do adversário. Mais uma vez ele vai receber, vai perfilar o corpo, induzindo o passe para a corrida lateral, vai vencer conduzindo, vencendo aqui a pressão do adversário, e vai conseguir utilizar mais uma vez o pé não dominante para realizar a ação e fazer a equipe progredir, né, que é uma coisa muito importante. Ele é destro, né, mas não, mesmo sendo destro, consegue usar muito bem a perna esquerda para construir e vencer a pressão. Mais uma vez vai dominar, vai temporizar, a pressão chegou e aí consegue acionar um passe mais longo, utilizando um apoio aqui no entrelinhas. Mais uma vez, vai receber pressão, não tem medo de pressão, indica o passe, domina, vence quase 3 marcadores com passe entre linhas, passe curto. Mais uma vez, vai receber a pressão, vai direcionar um passe mais longo, uma característica do jogo do Nottingham, né? Esse passe mais longo, buscando apoio, buscando profundidade, e ele aciona a profundidade, aciona o apoio lá, e a equipe consegue progredir. Aqui, variação de corredor, passe longo, ele consegue ter esse passe longo também, essa diagonal, para acionar os laterais, os extremos, ele consegue acionar bem. É um jogador de característica muito interessante, né? Consegue construir, não tem medo de pressionado, consegue usar o pé esquerdo, consegue conduzir. Quando é para jogar mais curto ele consegue, quando é para jogar por dentro, né, entre linhas, ele consegue, quando é para acionar passes longos ele consegue. Então, o time do Nottingham, que não constrói, não fica excessivamente com a bola, mas quando tem a bola busca esse jogo mais direto, busca esse passe longo, busca atrair a pressão do adversário para jogar na profundidade. Ele é um jogador que consegue e demonstrou isso no Botafogo, né? Agora, né, falei de coisas positivas do Jair, agora falar um pouco de alguns pontos a melhorar que ele tem. Não falo que são pontos negativos, mas pontos a melhorar que ele tem, principalmente no contexto da Premier League, né, que é um contexto de muito jogo físico, muitos duelos, que são aspectos que ele precisa melhorar. A gente vai ver aqui a situação da equipe adversária conduzindo e ele está se deslocando, cruzando os apoios, né? Isso dificulta tanto o deslocamento dele, tanto a mudança de direção, e isso vai em algum momento dificultar ele em duelos, né? A gente está vendo aqui contra o Neymar, e lá ele vai conseguir encontrar extremos rápidos, que tem um bom contra um também, e acabar que nesse perfilamento ele perde o duelo, né? Eu não falo que ele vai perder todos, mas é mais propício dele perder os duelos. Aqui mais uma vez, o Flamengo circulando, a gente vai ver que nesse momento ele está com um perfilamento bom para profundidade, mas ele gira e não consegue controlar a passada, e aí acaba que o Cebolinha dá o tapa para dentro e ele não consegue recuperar, ou consegue recuperar com uma ação muito perigosa, né, que pode gerar um pênalti. Nesse momento não gerou, mas é uma ação muito perigosa, né, de uma ação longa, né, dentro da área. Aqui mais uma vez a situação é um jogo que a Premier League exige muito, né, um jogo de apoio, e ele acaba que não é tão intenso nessa pressão nas costas e consegue que o seu adversário mantenha a posse, conseguir ficar de frente. E na Premier League, né, que é uma liga muito, muito física, tem muitos bons atacantes, ele ter esse contexto, né, de deixar o atacante ter esse apoio pode dificultar. Mais uma vez, uma bola longa. Aqui ele vai entrar em disputa e não vai controlar a passada. Ele consegue até chegar no duelo, mas não consegue direcionar, não consegue manter a posse, e até perde o duelo, né? A equipe consegue progredir, a equipe adversária.
chega até a finalização. Mais uma vez situação, né, bola longa, ele chega para disputa, erra o tempo de bola, perde a referência do atacante e a equipe consegue progredir em uma posse que, em tese, ele contra um atacante mais baixo, ele venceria esse duelo tranquilamente, ele acaba perdendo a referência da bola, perdendo a referência do atacante e mantendo a posse com a equipe adversária, né? Então é isso, essas foram algumas considerações sobre o Jair, sobre a ida dele para o Nottingham Forest. Eu acredito que é um contexto legal para ele se desenvolver, né? Um time que tem brasileiros que ele, para facilitar essa adaptação, um contexto de um modelo de jogo que pode facilitar o jogo dele. Ele precisa melhorar essa questão dos duelos, mas é um jogador que tem intensidade, tem essa questão da disputa, mas algumas questões de perfilamento, de mapeamento de espaço que podem melhorar e podem fazer ele vencer esses duelos mais tranquilamente. Então é isso, eu sou o Rian, tamo junto.